Ela, uma exímia atleta do voleibol. Uma menina das quadras, já chegando aos 70 anos de idade, em plena atividade. A outra, aos 72, é a rainha das águas. Uma atleta insuperável nas piscinas e nas maratonas aquáticas. Helenise Henriques de Freitas foi jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei. Na década de 60 foi a melhor atleta do país por 3 anos. Participou de 3 Jogos Pan-Americanos. Nas quadras era e é até hoje diferenciada. Eu era uma jogadora completa. Passava bem, eu atacava, eu defendia, eu levantava, entendeu? Bloqueava, fazia tudo. Pelé, como é conhecida pelos íntimos, viajou o mundo jogando e ganhando medalhas. Se emocionou no México ao presenciar a glória mundial de um amigo. O João do Pulo no México. Você estava lá? Estava lá. Foi um espetáculo. Um espetáculo. Ele emocionou todas nós, todo mundo foi assistir, entendeu? Vai entender essa família de super esportistas. A irmã, Erilene Henriques de Freitas, conhecida como Nega, tem mais conquistas que muitos atletas consagrados por aí. Aqui estão as minhas 1.200 medalhas. E a mais importante de todas são as que eu ganhei da FINA. Desde a época em que nadava no Clube Mangueira, em São João de Nepomuceno, interior de Minas, ninguém superava a sobrinha mais velha de Heleno de Freitas. Fui campeã mineira há muitos anos e lá, na época que eu era infantil, o Juscelino era governador, mandou um teco-teco em São João me buscar. São João inteiro foi para lá, porque não tinha nem campo de aviação, era um pasto. Aí todo mundo foi para lá para ver o que era aquilo, para ver quem era que ia naquilo, e aquilo era eu que ia para Belo Horizonte, que nós íamos ser 12 anos campeões do Brasil. Além de grandes atletas, as irmãs são sobrinhas de Heleno de Freitas. O craque do Botafogo e da seleção brasileira dos anos 40, que morreu aos 39 anos, vítima de uma doença venérea que acabou em transtorno mental. Helenise é a única representante da família de Heleno que mora na terra onde ele nasceu e foi enterrado, em São João de Nepomuceno, na região da Zona da Mata Mineira. Já a irmã Erilene, de 72 anos, vive em Niterói, no Rio de Janeiro. Ambas são filhas de Heraldo de Freitas, o irmão que, a exemplo de Heleno, também se formou em advocacia, mas não exerceu a profissão. Por quê? Porque ele não queria defender o criminoso e não queria acusar um inocente. Entre uma braçada e outra, entre um saque, um mergulho, uma manchete, uma virada na piscina, ouviremos histórias de um filme que jamais foi feito sobre os últimos 2 anos de Heleno de Freitas, antes da internação no sanatório de Barbacena, onde o ídolo do Botafogo faleceu aos 39 anos. Ai, o amor, ai, ai. Ele estava sem clube, sem nada, e já doente, fazendo aquelas coisas todas, então o pai trouxe ele para cá, para ver se não precisaria interná-lo, né? Eu tinha 14, 15, 16 anos, mais ou menos, naquela época, e eu vivi muito com eles. O tio Heleno, ele gostava de mim, eu não sei porque, ele era muito apaixonado pelo meu pai por ele. Então, ele me levou com 6 anos para o Rio para ficar estudando lá. Ele era muito família. Heraldo de Freitas, pai de Helenise e Erilene, abraçou a causa por 2 anos. Fez tudo o que podia e não podia na tentativa de curar o irmão da sífilis. Até pular corda com Heleno ele pulou. Até mudar de religião ele mudou. Falavam que a sífilis poderia ser eliminada pelo suor, entendeu? Aí seu pai pôs isso na cabeça? Pôs isso na cabeça. Meu pai virou espírita por causa do tio Heleno. As memórias das 2 irmãs esportistas,
Ao contrário das cenas que foram mostradas no filme Heleno, são de um tio doce e extremamente generoso. Nunca, nunca, nunca ele fez nenhuma agressividade lá em casa. Ele falava, vem cá, filhinha, pendura aqui no braço do titio. Pode balançar, ó, pode balançar. E a gente pendurava e ficava, né, balançando no braço dele. Erilene era a sobrinha preferida de Heleno, tanto que foi morar com ele no Rio de Janeiro. Tanto que ia com o tio e com a avó aos jogos e treinos do Botafogo. E falaram que ele não gostava de treinar. Gente, eu vi, tem certas coisas que eu me lembro muito. Eu vi o nervosismo dele quando o trânsito estava ruim e que ele não conseguia chegar no horário. Pô, tanta coisa linda que teve na vida dele, eles nunca contaram. Nos 2 anos em que morou nesta casa com o irmão Heraldo e as sobrinhas em São João de Nepomuceno, o craque Heleno também aprontou das suas. Sinais irreversíveis de uma doença que avançava. Aquela ladeira. Um Heleno Medina, que tinha uma moto, ele pediu a moto emprestada e foi lá para a Matriz, desceu com os braços abertos e em pé na moto. Aí correram lá em casa, Heraldo Heleno tá fazendo uma doidice, tá descendo lá do Morro da Matriz, diz que as velhas chegavam na janela e saíam. Chegavam na janela e saíam. Aí foram lá buscar meu pai, né? Aí foi de táxi, de pijama, pra casa, Heleno. Poxa, Heraldo, não tô fazendo nada demais. Pra casa, Heleno, entra dentro do carro. Ele obedeceu meu pai, que ele tinha um respeito pelo meu pai. Nessa época, o irmão Heraldo sabia que a derrota para a doença era uma questão de dias. Mandava os meninos, a meninada, comprar éter para ele cheirar, porque o pai proibiu as farmácias todas de vender. Ele era viciado nessas coisas, né? Mas por trás de um cara doente existia um tio apaixonado. A minha mãe, às vezes, ficava preocupada porque chegava de noite, ele ia pé no quarto do meu irmão, abria a porta e ficava olhando. Mas era para ver se o menino não estava coberto, que estava muito frio. Ele ia lá cobrir o lalado, sabe? Saía. Saudades do filho, com certeza, né? Porque com 1 ano de idade ele se separou da Ilma e nunca mais viu o filho. Se existe uma grande mentira nessa história toda? Quando falavam que ele estava lá como indigente, e que é mentira, que eu sei o esforço que meu pai fez, e o tio Oscar, para manter ele lá, e a tristeza do meu pai de ter que internar o tio Heleno. E quando ele morreu, então nós ficamos atolados, não sei quantas horas para chegar em Juiz de Fora, e fomos para Barbacena. Quando nós chegamos, o médico falou o seguinte: há 15 minutos ele faleceu. Ele chamou o nome de todo mundo. Eu também fico arrepiada. O último que ele chamou foi o Heraldo. Eu fico arrepiada. O último nome que ele chamou foi o Heraldo. Ele era louco, meu pai. Meu pai também era louco com ele. O filme tá lindo pro Santoro, porque ele pegou justamente a parte. Ele engordou, ele emagreceu, ele fez um papel maravilhoso, que não era o papel do meu tio. Meu tio não era aquele. Eu vi meu tio várias vezes lá em Barbacena, quando meu pai ia, eu ia idem. A gente via, mas o tempo inteiro que ele esteve lá, ele nunca ficou abandonado. Nessa reportagem, que poderia virar a versão de um outro filme, o Heleno para estas sobrinhas com H tem outro significado. Tio Heleno foi um dos meus baluartes, entendeu? Eu me inspirei nele, zanguei com ele no espelho. Que isso, você não chegou lá, mas eu vou chegar. E cheguei onde eu queria. Essa foto, eu fiquei numa felicidade, porque ele tirou um bando dessa foto. Aí ele escreveu para mim: para Erilene, com uma beijoca do tio Heleno. Essa é a letra dele. A little bird